Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia na vigilância, na oração da qual nos ensina: orai em espírito. O espírito está pronto e experimentado. O espírito é aquele que nos ensina a orar. E ainda que não sabeis expressar por palavras, ele com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Por isso devemos perseverar sempre em espírito, pedi-os em conformidade, porque o Espírito sabe como havemos de pedir. Conhecer sempre a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor para as nossas vidas e ter a persistência na oração, assim nos ensina a palavra do Senhor, da qual Ele nos ensina da persistência do juiz iníquo e a viúva que importunava o juiz iníquo, do qual ele disse: porque esta me importuna, bem sei que não temo a homens e nem a Deus, mas porque me importuna julgarei a sua causa, e assim julgou. E a palavra diz: quanto mais aqueles que perseveram, segundo as atitudes das quais agradam o nosso Senhor, que é sendo imitadores de Cristo Jesus, porque aquele que tem o seu Espírito é seu imitador. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E maior o que está em nós do que o que está no mundo, e está sendo expulso, juntamente com a palavra diz que os sábios iam tropeçar na sua sabedoria, da qual a sua sabedoria para Deus é loucura, e os apanha em suas próprias sabedoria, do qual a sabedoria desta era perversa dos poderosos, que já vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, porque está escrito: o sábio não deposite a confiança na sua sabedoria, aquele que se julga forte cuide para que não caia, porque na verdade aquele que se julga fraco, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa e nos capacita, a sua graça nos basta. E nem o rico deposite a fé nas suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Assim nos ensina o Senhor. Melhor estar na dependência, aquele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E assim a palavra diz que de tempo em tempo, de geração em geração, ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Já em nós, em relação ao nosso Criador, segundo aquele que se fez um através do Filho amado, nós temos sempre o que aprender quando declaramos que queremos conhecê-lo, queremos dia após dia mais intimidade do nosso Senhor, como assim Ele nos amou e nos ama, assim nós demonstramos pelo bom proceder e cumprimos segundo o seu Espírito opera em nós, o amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todas as suas posses, de todas as suas almas, de todas as suas forças, semelhantemente a este amar o próximo como a ti mesmo, demonstrando sempre no bom proceder, aonde aquele que queria justificar a si mesmo quem era o seu próximo, ele disse: um homem estava a viajar e ele foi espancado no caminho por salteadores, da qual roubou aquilo que ele tinha, e passou um sacerdote de passo largo, também passou um levita de passo largo, e o samaritano que veio curou as suas feridas
colocou no lombo do seu animal e levou por uma hospedaria, e ali pediu para que o dono da hospedaria cuidasse dele e deixou dinheiro para que pagasse as despesas, da qual que quando ele voltasse, se tivesse gasto mais, ele iria cobrir as despesas, da qual este é aquele que cumpriu o amor ao próximo. Jesus é o elo da perfeição. Nós tropeçamos de várias formas, às vezes passamos de passo largo, como o levita, como mesmo o sacerdote, mas ele é aquele que, mesmo assim, sendo falhos, sendo pecadores, declarando, ele disse: vim buscar pecadores e não justos, porque ele nos justifica dia após dia. Ele é o fato de não sermos consumidos da sua infinita bondade, misericórdia e benignidade que se renova a cada manhã. Por isso, não nos justificamos a si mesmo, há quem nos justifica. Por isso, declaramos que somos pecadores, falhos, para que Ele continue revelando a nós o fato de declararmos, porque acaba que se tropeça em algum ponto. Mas não significa que estamos permitindo o jugo do opressor em nossas vidas. Porque se tropeça no falar, a palavra diz que o varão que domina sua língua, ele domina todo o corpo. E só tem um elo da perfeição, aquele que cumpriu em todos os pontos e a sua boca em nada tropeçou, porque é a própria verdade. Ele não pode negar a si mesmo. Ainda que o homem esteja sendo infiel, ele continua sendo fiel. Ainda que continue os dons que são irrevogáveis, mas já não se opera segundo o amor, já não se opera segundo a forma correta. Ele nos ensina o dom excelente, o amor verdadeiro, eterno, benigno, tudo sofre, tudo suporta. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor, como um prato que tinha um sino que ecoa, nada resolve. Os dons de profecia cessarão, ainda que tiver fé de transportar os montes, tudo segundo o amor. Ainda que pegasse tudo que tem, vendesse e doasse aos pobres, nada resolve. A piedade sempre como fonte de alegria, porque ele sonda a intenção da mente e do coração, e sabe daqueles que usam da piedade como fonte de lucro, e acaba ficando como que um mendigo à beira do caminho, porque fazeis tudo segundo o amor, que é eterno, benigno, tudo sofre, tudo suporta. Assim ele nos ensina, e assim nós perseveramos dia após dia, não se dando vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal pelo bem. Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, em Eclesiastes, vai nos dizer: o fim teme ao nosso Senhor, que é o princípio da sabedoria, e desvie do mal. O dever de todo homem consiste em desviar do mal, temer, que é o princípio da sabedoria. Aquele que se cumpre segundo o Espírito de Cristo, que comunica ao nosso pneuma o fôlego de vida e nos testifica que estamos sendo cumpridores, já não se opera segundo o medo, mas o amor verdadeiro, porque o medo pressupõe punição, e nós não somos dos mercenários nem dos pregadores. O mercenário quando vem o lobo para arrebatar as ovelhas, ele é o primeiro a fugir. O mercenário é aquele que sobe pelo muro
porque não entra pela porta. Nós entramos pela porta do qual nos foi aberta, e a porta que ele abre ninguém fecha. Já que ele fechou o ministério da iniquidade, ninguém há de se abrir novamente, porque se findou, são tempos de indignação, tempos de ira, aonde aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade são aqueles que estão sobre punição. A palavra os intitula como filhos da desobediência. Ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi que serão que tem o seu nome escrito no livro da vida, que serão purificados como que sabão de lavandeiros, assim como o fogo, o crisol é para o ouro, assim como o fogo para a prata. Ele esquadrinha as intenções do coração e purifica. Purificação e santificação segundo o batismo de fogo, a purificação do interior para fora, a unção de Cristo que despedaça todo jugo, e a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. E assim perseverai em mais um dia, segundo aquele que tudo opera e executa. Contemplai quão grande queda e ruína para alguns, assim quão grande livramentos e como que um galardão, como uma recompensa para a outros, segundo as próprias atitudes, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Assim nos ensina o Senhor, e assim nós perseveramos em mais um dia, porque até aqui nos sustentou. O amanhã, aqueles que buscam o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, não andam com solicitude com esta vida, porque Ele preparou, Ele é aquele que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, já sabe daquilo que havemos de pedir, e já preparou até mais do que necessitamos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.